Oi, pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai ter essa videoaula, certo? Com esses slides e a minha voz, para que vocês possam, para que a gente possa continuar com os conteúdos que a gente estava vendo por conta do tempo que nós estamos afastados da escola, e é importante que a gente não se atrase com relação ao nosso conteúdo, certo? Eu espero que vocês estejam bem. Estou sentindo muita falta da nossa rotina, mas é importante que a gente esteja em casa nesse momento, para que tudo isso passe logo e a gente possa se reencontrar. Muito em breve, eu espero, certo? Eu vou apresentar para vocês a agenda do dia, o que é que a gente vai fazer hoje. A gente vai estudar a charge, leitura, compreensão e análise de charges, conceito e características da charge, e vai ter uma atividade domiciliar, certo? Atividade proposta nos últimos slides, para vocês responderem no caderno, com relação aos conteúdos que a gente vai ver hoje. É importante que vocês estabeleçam uma rotina de estudo para não perder o ritmo e para não perder tempo, porque ainda vai demorar um pouco para a gente poder se ver de novo, certo? Para começo de conversa, eu queria saber se vocês lembram que nas últimas aulas a gente falava de textos que, de certa forma, tratavam de assuntos ligados diretamente à nossa sociedade. Quais os gêneros textuais que nós já lemos e estudamos esse ano? Lembram que a gente começou pelo poema Protesto, que falava de aspectos sociais, criticava, de forma artística, mas criticava. A gente falou da violência, da desigualdade. Depois nós fomos para a Carta Aberta, que falamos dos idosos, dos direitos dos animais. Então, eram textos que falavam de aspectos diretamente ligados à sociedade. A gente vai começar a estudar a charge, que também é um gênero textual que trata de aspectos sociais. É um gênero feito para criticar aspectos da sociedade que estão ocorrendo atualmente, certo? Como esse daí, é um exemplo de charge, que eu tirei de um jornal, no site de um jornal, certo? Qual é o assunto que está sendo tratado aí nesse texto? Analisem com atenção. Rede social, né? O que está escrito aí. Como a gente pode ver, a charge é um texto que tem tanto a parte verbal é aquela das palavras, como aspectos não verbais, que são as imagens, as expressões, as cores, certo? Então, ele está tratando, o texto apresenta aspectos verbais, visuais ou ambos? Como a gente pode ver, ambos, né? Os dois. Os aspectos visuais, as imagens, interferem no sentido geral do texto? Vocês acham que as imagens são importantes? Se eu tirar a imagem, eu vou conseguir compreender o sentido geral do texto? E os aspectos verbais, escritos que estão aí, eles interferem? Se eu tirasse o escrito, eu ia conseguir entender esse texto? Por que eu estou perguntando isso? Para que a gente perceba da importância dos dois. Para um texto como esse, eu preciso tanto da imagem como da palavra. Os dois são importantes. Agora, com relação ao assunto, que aspectos sociais são abordados no texto? Essa família aí, será que ela tem acesso? Será que para ela rede social é isso que a gente está utilizando agora? Será que essa família tem acesso a esse tipo de coisa? Olha como essas pessoas vivem. O que é que esse exagero aí de todos na rede queriam dizer? Olha esse texto 2 agora. A gente está vendo uma coisa mais atual, certo? É uma figura representada aí. O que é que representa essa figura aí? De preto? A morte, né? E ela tá brincando de boliche. O que é que é a bola de boliche dela, dessa figura? Hein? É o coronavírus, né? Como a gente tá vendo esse vírus aí sendo retratado várias vezes. E quais são as peças de boliche que o coronavírus está derrubando? Agora vem um aspecto verbal. Em cada objeto do boliche tem dólar, London, Nova York, petróleo, aspectos relacionados a quê? À saúde? Não, aspectos relacionados à economia. E muitas pessoas estão discutindo esses aspectos, a relação entre essa doença e a economia. Olha aí, para eu poder entender a charge, eu preciso estar antenado no que está acontecendo no mundo, senão eu não consigo entender. O texto ao lado é uma charge. Possui a finalidade de ilustrar, por meio de sátira, os acontecimentos atuais que despertam o interesse do público. O que é sátira? É um humor afiado, é um humor crítico, certo? Muito usado em jornais e revistas por conta
do cunho político e social. A charge está sempre próxima do jornal e da revista porque ela vai tratar das notícias. Agora tem esse slide aí com informações sobre as charges. Surgiram no século XIX e trouxeram à tona a necessidade do público de expressar indignação e insatisfação com o governo vigente na época. O leitor, através da charge, encontra caminhos para entender os acontecimentos ocorridos no mundo todo. É um caminho para a gente poder compreender o que está acontecendo. O profissional que desenha a charge é o chargista, que produz a charge. Para ele ser um chargista, ele precisa ter conhecimento dos assuntos em pauta, ele precisa saber o que está sendo falado no mundo, quais são os assuntos que estão em pauta por aí, para poder retratá-los e transmiti-los para o público de forma objetiva. Aqui nesse slide tem mais uma charge, que é importante que vocês depois retomem e analisem o que é que cada uma dessas charges estão falando, certo? Essa daqui, trata do mesmo tema, só que aqui já é uma situação diferente, né? É uma professora de matemática que está tratando da progressão. Isso é uma progressão, certo? Ela está falando do coronavírus, não é isso? Por que isso está sendo tratado de uma forma matemática? Porque os números estão muito em destaque com relação a essa doença. Olha como é que está sendo tratada aí. E com relação às características desse tipo de texto, o que é que a gente pode ver? Representa a atualidade. Por quê? Já falei, são aspectos atuais. Para eu compreender o que está ali, eu preciso entender o que está acontecendo atualmente. 2, mistura linguagem verbal e não verbal. 3, fator social e político. Tem como tema especialmente questões políticas e sociais, sejam elas nacionais ou internacionais. E está em volta da satirização. É uma sátira desse fato. 4, a circulação. Onde é que esse texto circula? É um gênero jornalístico. Então, vai circular nos jornais e nas revistas, certo? Perto das notícias de que eles falam. É também um texto efêmero. Por que é efêmero? Porque retrata acontecimentos atuais. Diz respeito a coisas que estão ocorrendo atualmente na nossa sociedade, que se perdem de contexto se for levado para outro tempo, não teria o mesmo sentido. Contemporâneo significa do nosso tempo. Então, é por isso que tem esse caráter efêmero, né? Que é algo que se esvai com o tempo. Outra característica é o exagero. O exagero é o que provoca a vertente humorística, o riso. No exagero, o chargista enfatiza pontos tidos como principais. Ele destaca tudo aquilo que ele quer destacar. O 7 é o caráter humorístico, cômico, irônico e satírico. E a ruptura discursiva, a 8ª característica. Como assim? Como na tirinha, a gente está lendo a tirinha e tem aquele final inesperado, a charge também apresenta algo inesperado, certo? Então, é importante a gente conhecer esses aspectos. Então, vamos lá, de novo. Então, a ruptura discursiva é um final inesperado, né? Trata-se de uma quebra do discurso. Como a tirinha, quando a gente está lendo a tirinha, o que é que torna ela engraçada? Que no final do quadrinho acontece o final inesperado. É a ruptura discursiva. Na charge também acontecem coisas inesperadas. E a 9, a intertemporalidade, ou seja, a charge, se ela não conseguir se explicar, ela não vai ficar explicando para a gente o contexto. Ela não vai ficar falando da realidade. A gente é que vai ter que entender, juntar as informações do que está ali da realidade. Agora, para finalizar, a gente vai fazer uma atividade, certo? Você deverá ler a charge a seguir, com atenção, observando aspectos verbais, não verbais, tentando compreender o que é que isso tem a ver com algo que aconteceu no nosso país e depois realizar a atividade proposta. Então, observem a charge aí, leia e analise a charge com atenção. O que é que está em destaque aí nessa charge? Bem grande. Por que isso está caracterizado de forma grande? E o que é essa figura menor que está aparecendo aí? Você consegue identificar quem é esse personagem?
Que aspecto da nossa sociedade faz você identificar? É a fala dele? É algum adereço que ele está usando? Que aspectos? Observem todos os detalhes para vocês conseguirem responder as questões que vão vir a seguir, com atenção, certo? Exercício de compreensão leitora. Sobre a charge ao lado, qual o contexto social, a situação do qual ela está falando? 2. Que elementos da imagem nos permite perceber a situação social em questão? 3. É possível identificarmos o personagem retratado na charge? A. Quem é esse personagem? B. Que aspecto da imagem permitiu que você identificasse esse personagem? 4. Uma das características da charge é o exagero. A. De que forma o exagero foi usado na charge? B. Explique qual a intenção do uso desse exagero. 5. Explique por que só conseguimos entender uma charge se conhecermos o contexto no qual ela está inserida. Por que se eu tirar do contexto, se eu não conhecer o contexto, eu não consigo compreender? Quem não tiver compreendido a charge, pesquise no Google, certo? Esse nome, essa imagem, vamos tentar entender sobre o que ela está falando, porque realmente, se você não estiver por dentro do que está acontecendo, das polêmicas sociais da nossa época, fica difícil entender até a piada que está sendo trazida pela charge, a crítica que está sendo trazida por ela. Por isso que é muito importante a gente sempre se manter informados, certo? E a última questão, a 6, é para você apresentar 3 características do gênero charge, que aí vocês podem retomar os slides anteriores, podem pesquisar em outros lugares, também tem muita informação sobre charge na internet para poder responder, certo? Façam com atenção. Para finalizar, a atividade deve ser respondida no caderno, perguntas e respostas. Ao retornarmos com as aulas presenciais, olharei as atividades, mas se demorar muito o nosso retorno, eu vou pedir para que vocês me enviem fotos das atividades para eu poder dar uma olhadinha. A gente vai combinar isso depois, se for necessário, certo? E qualquer dúvida podem entrar em contato. Um abraço, cuidem-se e até a próxima. Logo, logo, gente, a gente vai estar junto novamente, tá certo? Beijo para todos vocês.